Matrix desenvolve sistemas para laboratório clínico e ela é líder em automação e informatização laboratório no Brasil. A empresa tem 42 anos de idade e mais que 400 clientes. Bom, o processo de decisão de vender a empresa foi um processo que amadureceu ao longo de muito tempo, né? A Matrix ela vinha sendo preparada, nós nunca pensamos na Matrix como vender a empresa nunca foi um projeto, né? A gente sempre olhou para a empresa como para ter uma vida eterna, né? Ou seja, sempre foi pensado como uma empresa que poderia ser eterna, né? Mas isso não quer dizer que os sócios estariam à frente dela eternamente, né? Então, como a empresa estava muito bem preparada para o que viesse pela frente, os gestores muito bem treinados, os processos muito bem estabelecidos, uma empresa sem dívidas, não era difícil pensar que uma empresa dessa teria muito valor e permitiria uma sucessão muito simples, tanto para os nossos clientes como para os nossos colaboradores. Os fatores mais importantes para a busca de um adquirente foi de verificar se o comprador é um comprador estratégico ou financeiro. Verificar também se ele prefere continuar com o negócio, fazer a empresa crescer e realmente investir nela. Outro item que seria interessante também ele verificar é se comprou empresas anteriores. Se valoriza a nossa equipe, nosso cliente e a nossa cultura. A gente procurava um comprador em que o negócio da Matrix passasse a fazer parte da estratégia dessa empresa. Ou seja, que a partir daquilo que ele estava comprando, o seu próprio negócio evoluísse. Então, num primeiro momento, a gente achou que esse possível comprador ideal seria uma empresa como a nossa, uma fabricante de software laboratorial, ou eventualmente uma fabricante de software hospitalar. E aí, com o tempo, a gente, começando o processo de pesquisa, descobrimos a Perseus, que tem por negócio ter bons negócios. Escolhemos a Perseus como adquirente, né? Porque ela demonstrou ter as características de um comprador estratégico. Era exatamente o que queríamos. A Matrix iria agregar muito valor no negócio dela. Outro ponto importante foi que gostamos das pessoas, representantes da Perseus, os quais nos mostraram muita empatia e confiança. A escolha da Perseus, ela tem muito a ver com essa decisão de achar um comprador estratégico, né? Desde o começo a gente percebeu que a Matrix tinha uma importância para o negócio da Perseus. Mesmo no processo nós contatamos várias empresas, né? Algumas inclusive mais próximas do tipo de negócio que a gente tem hoje, e a gente percebeu a seriedade com que a Perseus lidou com esse processo. Ela cumpriu todos os prazos, ela entregava os materiais mais completos, e a gente percebeu que este negócio, essa transação, era importante para eles. Mais para frente, durante o desenvolvimento do processo, nós conhecemos os executivos da empresa e isso se mostrou mais verdadeiro ainda. São pessoas muito sérias, muito inteligentes, muito experientes, que muitas vezes a flexibilidade que a gente precisava, eles trouxeram, que souberam compreender que aquele era o nosso primeiro momento de experiência desse tipo de operação e compreenderam a nossa necessidade de tempo para isso, né? Isso foi gerando uma parceria tão interessante que no final, quando a gente estava próximo de fechar o negócio, a gente já se tratava
como amigos, né? Pensando, olha, e se a gente fizer isso no futuro? E se a empresa for para cá, for para lá? Então foi muito natural que a Perseus se consolidasse como a escolhida pela Matrix. A meta que eu tenho para a Matrix é de fazer a melhor transição possível para que a empresa possa caminhar sem a minha dependência. E vejo que hoje já funciona dessa forma e muito bem. Eu acredito que outros empreendedores que têm interesse de pensar numa aquisição vão viver algumas angústias que eu também vivi, certo? Uma delas, fundamental, é como que seria a reação dos funcionários, dos empregados, né? No caso, como a gente fez uma boa escolha de uma empresa que via na gente um valor estratégico, tudo isso foi mais simples, porque eles foram muito humanos, eles quiseram pessoalmente transmitir uma mensagem de continuidade. Isso foi feito pelos próprios executivos da Perseus e isso fez com que os colaboradores rapidamente passassem daquele susto inicial para um bom. E agora, como é que a gente faz, né? Qual é o nosso, ou seja, uma nova empolgação com a empresa. Uma segunda preocupação de mesma natureza era com os clientes. Os nossos clientes poderiam sentir, bom, mas vai ter uma ruptura de prestação de serviço ou de cultura, aquilo que eu sempre contei com a Matrix, eu vou poder continuar contando. E, de novo, a Perseus foi muito presente, ela visitou, os executivos da Perseus visitaram alguns dos nossos principais clientes, com quem a gente tem relações muito próximas e cotidianas, aliviando essa tensão, né? Entrar em um portfólio global de empresas é um privilégio, porque ele traz vantagens para todas essas empresas. As empresas passam a ganhar um potencial maior de venda, porque elas podem vender internamente e externamente a sua base de clientes. Se eu tivesse que descrever minha experiência em uma frase, eu diria: muito feliz de ver a Matrix operando com paz e sucesso. Se eu pudesse dizer algo aos meus funcionários, clientes e parceiros sobre essa transição, eu diria: estamos cuidando bem da transição para que todos possam obter os melhores resultados. Bom, se eu tiver que expressar essa experiência toda numa única frase, é que eu estou muito feliz. A mensagem que eu gostaria de deixar para os meus colaboradores, meus empregados, funcionários, é de que nós temos um grande futuro pela frente. Bom, trabalhar na Perseus tem sido uma experiência muito empolgante, podendo contar com os recursos, toda a experiência, conhecimentos se somando à nossa realidade na Matrix. É muito bom poder contar com todo o conhecimento e os cases, as boas práticas de outras empresas da Perseus, e isso temos aprendido muito na forma da gente melhorar os nossos negócios e nossas operações na Matrix. So first off, Matrix is a market leader in laboratory software in Brazil. They have great products, they have great customers, it's a great match for us. But more importantly, when we met Renato and Elise and the rest of the team, what we found was a company that shared our same values and our culture. And that's the most important, because we know then we can work together and we can start with a great foundation for a great business, for future growth, but also we know that we're going to learn as much from them as they're going to learn from us. And so it's been a great partnership and a great foundation for growth. So Matrix is our first acquisition in Brazil, and so we're extending our family here. And we couldn't be more excited about the people in Brazil, the culture in Brazil, and the opportunities that we think we can bring, and also the opportunities that Brazil will give us. So we couldn't be more excited to expand our family here. We give them a long-term plan to make this transition the way they want to. So Renato and Elise are able to make this transition work for them
for their employees and for their legacy. We also offer a long-term growth plan for the business that they can believe in, that preserves what they've built and is going to be around forever.